Aula 4 de Fisiologia da Voz 2. O caráter do som vocal. O ato de se produzir som vocal é composto de 4 processos físicos: respiração, fonação, ressonância e articulação. Estes ocorrem na seguinte sequência: inspiração, 1. 2. Processos de iniciação do som na laringe. 3. Recepção do som pelos ressonadores que o influenciam. 4. Formação em unidades reconhecíveis pelos articuladores. Estes processos serão considerados individualmente em capítulos sucessivos na discussão do diagnóstico e correção de problemas vocais. Por enquanto, serão discutidos, resumidamente, respiração. É o processo de inspirar e expirar o ar. A respiração para cantar é mais complicado e controlada do que para a manutenção da vida. Porque a respiração para a manutenção da vida é uma respiração biológica, né? Você não precisa estar pensando, vou pensar agora que eu vou inspirar, agora eu vou expirar. O controle da respiração é especialmente importante no canto. Fonação é o processo de produzir som pela vibração das cordas vocais, né? Então, na realidade, são pregas. Se fosse cordas, elas ficavam assim. Mas elas ficam assim. Então, faz esse movimento. Ocorre na laringe quando as cordas vocais se juntam e a pressão do ar é aplicada de tal maneira que causa a vibração. Ressonância é o processo pelo qual o produto básico da fonação é aumentado em timbre, através dos espaços cheios de ar pelos quais o som passa antes de sair da boca. Então, há várias definições, tanto de ressonador como de ressonância, que inclui os termos de aplicação, enriquecimento, intensificação e prolongamento. Todos esses termos indicam que o fim ou resultado da ressonância é ou deve ser um som melhor, porque o som é a identidade do músico, né? Aquele timbre. Quando se fala de instrumentista, você conhece. Esse som é de Kennedy, esse som é de Léo Gandhi, esse som é de Dave Sanborg, né? E quando se trata de voz humana, você sai identificando quem são os cantores, né? Os bons cantores, os maus cantores. Você vai se identificando, né? Todos estes termos indicam que o fim ou o resultado da ressonância é ou deve ser um som melhor. Então, a articulação. O que é articulação? É o processo pelo qual o produto coordenado do vibrador e dos ressonadores é formado em sons conhecíveis de fala, dicção, pelos movimentos e ajustamentos musculares dos órgãos da fala, né? Estes ajustamentos e movimentos dos articuladores resultam em comunicação verbal e, por isso, formam a diferença essencial entre a voz humana e outro instrumento. Cantar sem boa dicção limita a comunicação verbal. A seguinte ilustração vai ajudar a distinguir entre respiração, fonação, ressonância e articulação. Conte em voz alta de 1 até 5. Contou? Então você está usando todos os processos. Agora pronuncie sussurrando os números de 1 até 5.
Procure analisar quais os processos que foram mudados ou eliminados. Pode ser que você use no sussurro mais fôlego, mas a respiração básica permanece. Seus articuladores estão acionando como antes, portanto, o processo de articulação não mudou. Sussurre a palavra rua. Desta vez você vai prolongar o U. Okay? Até você poder ouvi-lo dentro da sua cabeça. Isto é fonação ou ressonância? Foi uma pergunta. Por definição, fonação é o produto da vibração das pregas vocais, mas quando você sussurra, as pregas vocais não estão vibrando. Por esta razão é eliminada a fonação. Deu para entender? Num sussurro suave, as pregas vocais se aproximam, mas não se tocam, ela fica quase que entreaberta. Num sussurro forçado, as pregas vocais fecham ou somente 2/3 do seu comprimento. Nos dois tipos de som que está sendo ouvido é criado pela fricção do ar passando pelas pregas vocais quase fechadas. Isso é chamado de fricção glótica. O som desta fricção entra na cavidade da ressonância e é amplificada por elas. A ressonância ainda permanece, mas não é tão óbvia como antes, quando atuada pela fonação verdadeira. Agora, continue a experiência contando de 1 até 5, sem fazer som nenhum. Imagine que você está tentando se comunicar com alguém através de uma porta de vidro, sem que qualquer outra pessoa ouça. Se fizer isso corretamente, então o processo que permanecerá é a articulação. Repita o exercício e observe bem os fatores diferentes. Embora os 4 processos sejam considerados separadamente, na prática, eles se emergem numa função coordenada, porque quando você vai cantar, não dá mais para pensar em fonação, respiração, ressonância, articulação. É tudo muito natural. Repita os exercícios e observe bem os fatores diferentes. Embora os outros processos sejam considerados separadamente, na prática eles se emergem numa função coordenada. Ao ouvir um cantor orador experiente, é raro estar consciente dos processos individuais envolvidos. A mente e o corpo do artista são tão coordenados que se percebe somente a função unificada do resultado total. Então, fazendo um paralelo para quem toca instrumento, o instrumento não pode se comportar para o executante como um corpo estranho. Um instrumento tem que fazer parte do corpo do músico. Deu para entender? É difícil durante os anos de estudo de um aluno alcançar este nível de coordenação. Inevitavelmente ele estará mais preocupado com a área da técnica do que com qualquer outra. Os vários processos progredirão em velocidades diferentes, por isso serão equilibrados. Muitos erros ou problemas vocais são resultado desta falta de coordenação. Alguns destes problemas são discutidos pela maneira com que se relacionam a um certo processo. Outros serão tratados no capítulo sobre coordenação. A interpretação é, às vezes, colocado na lista como um processo físico envolvido na produção do som. Sem dúvida, ela influenciará o tipo de som que o cantor estará fazendo e será um elemento essencial na apresentação artística. Mas ela não é realmente um processo físico, como também a musicalidade não é. O aluno deve aprender os estilos musicais e a prática de apresentação correspondente a cada época de sua música. E o professor deve ajudar com sugestões e interpretações, mas em análise final, interpretação não pode ser ensinada. Se o aluno não possui imaginação suficiente para criar uma interpretação estética boa para sua música de acordo com a letra e a melodia, não há instrução adequada que possa ajudá-la. A falta de boa interpretação estética boa para sua música de acordo com a letra e a melodia e etc. Não há instrução adequada que possa ajudá-lo. A falta da boa interpretação não é um erro vocal que possa ser corrigido em relação
aos 4 processos físicos. O mesmo pode ser dito do bom para o solfejo. Entendeu? Problemas relacionados à interpretação e musicalidade não vocais, ainda que afetam muito o som vocal, por isso não serão discutidos nesta obra. Então, vimos hoje o caráter do som, né? Então, abordamos a questão de respiração, fonação, ressonância, articulação. Ok? Muito bem.